Ministro André Luiz, e com satisfação passo a palavra ao ilustre ministro Éder Oliveira. Senhor presidente, gostaria de aproveitar essa oportunidade para registrar alguns aspectos importantes de todo esse processo. Inicialmente, a responsabilidade fiscal é considerada uma conquista do país, uma conquista relevantíssima para o crescimento econômico, para a geração do bem-estar social. E na base do crescimento econômico que tivemos na metade dos anos 2000, estava também a Lei de Responsabilidade Fiscal e o apego aos seus princípios. Mas aquilo que parecia estar consolidado está se mostrando mais recentemente fragilizado. E a lição que estamos recebendo é que a vigilância sobre a transparência fiscal deve ser permanente, que a cultura da responsabilidade fiscal pode ser perdida. A tolerância com as infrações ela deve ser mínima, porque os bons e os maus exemplos da União propagam-se rapidamente para os estados e municípios. É muito importante nós observarmos isso. Todas as práticas fiscais da União são, de certo modo, seguidas por estados e municípios, e isso é ruim para o país como um todo. O papel dos tribunais de contas, e em especial o Tribunal de Contas da União, no qual se espelham os demais tribunais, é de uma relevância ímpar. Nosso papel deve ser o de revelar e garantir a verdade fiscal, que deve ser refletida no orçamento, que é o documento político mais importante da nação, e principalmente na sua escorreita execução. Aliás, foi para termos uma escorreita execução que o Congresso, o Parlamento, instituiu na Constituição, a primeira Constituição da República, o Tribunal de Contas da União. Naquela época, o Parlamento sentia falta da possibilidade de fiscalizar se o que aprovava no orçamento era de fato cumprido. A LRF trancou a porta do financiamento indevido dos bancos públicos aos entes federados. Porta essa que já vinha sendo trancada pelas medidas adotadas no final dos anos 90, nos diversos programas de saneamento dos bancos estatais. A LRF tornou obrigatório o planejamento fiscal e o acompanhamento permanente e rigoroso das despesas para compatibilizá-las com as receitas e o endividamento responsável. Continuamos, nós todos, o país, Congresso, Executivo, Tribunais de Contas, no desafio de serem apresentados ano a ano um orçamento real, sem despesas subavaliadas, camufladas, sem receitas superavaliadas e uma execução transparente, baseada sempre em revisões sérias e reais e especiais, e especialmente em períodos eleitorais. Ao fiscalizar, auditar a execução do orçamento e a situação financeira da União, agora também à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, o TCU cumpre a sua missão constitucional para com o Congresso e, mais importante ainda, diretamente para com a sociedade. Que instituição poderia apontar de forma imparcial e técnica a verdade orçamentária? Essa é a grande missão do tribunal que foi executada nesse processo. A análise que foi aqui realizada pelo ministro relator, desassombradamente, como mencionou o ministro Bruno Dantas, assim como pela equipe de mais de 14 auditores, pela equipe do gabinete de Sua Excelência, é extremamente detalhada, robusta e, mais ainda, plena de contraditório. Aliás, o contraditório contribui imensamente para a robustez das análises que estão contidas no parecer prévio. Mostrou o contexto de um agregado de infrações aos princípios orçamentários, contábeis de responsabilidade fiscal, relevantes individualmente e, mais ainda, relevantes em seu conjunto. Nós precisamos saber das dificuldades orçamentárias. O bônus da democracia, da vida coletiva, de usufruir dos benefícios do Estado, vem acompanhado do ônus de participação no sacrifício para o seu financiamento. E podermos saber da realidade das finanças públicas é também o que mais podemos almejar para exercer fundamentalmente o exercício do voto como eleitor. Com essas considerações, senhor presidente, gostaria de congratular imensamente o relator, sua equipe, todo o tribunal,
o Ministério Público, que deu início a várias das questões aqui apontadas, e realmente, nas palavras do ministro Augusto Nardes, o tribunal faz história nessa data, e eu diria não apenas o tribunal, mas todo o país.